Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Um dia maravilhoso, um dia muito lindo, louvado seja o nome do Senhor, pelo seu amor infinito e pelo plano eterno que Ele tem para a vida de cada um de nós. Não podemos esquecer jamais que nós nascemos para isso, para ter um encontro com Jesus e receber através de Jesus a vida eterna. Aleluia. Este nome significa eterno, significa para sempre. Glória a Deus, com Deus. Aleluias, glórias a Deus. Hoje pela manhã eu vinha para a igreja, como sempre, para orar e ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Eu encontrei um jovem caminhando ligeiro, um corpo atlético, e passando eu mexi. Opa, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Eu disse, ué, você emagreceu? Eu estou na academia agora. Esses tempos eu vi ele com a namorada também, e a mãe, caminhando, não é? E tal. Só que, onde eu quero chegar, amado? Há anos atrás, ele tinha, hoje está com uns 16 anos, eu acho, 17. Eu me dirigia, não é, para pegar o ônibus quando, parado ali esperando, veio aquele jovem, né? Jovem meio forte, meio gordinho. E ele chegou e parou na minha frente e começou a dizer um monte de coisas. Mas eram coisas tão terríveis, palavras, sabe, sujas, coisas que me impactaram. E ele me lançou aquela manifestação terrível e virou as costas e foi-se embora. Havia muita coisa negativa, pessimismo, morte, algo terrível. Tão terrível que quando ele saiu dali, eu fiquei parado, sem saber o que dizer, o que fazer, o que pensar. Até porque, a condição daquele jovem me mexeu no meu coração de uma maneira, tipo assim, puxa, é preciso fazer alguma coisa. Mas a verdade é que eu não fiz nada. Eu só ouvi, ele derramou tudo aquilo em cima de mim e saiu. E eu cheguei na igreja, orei, li a Bíblia, e de repente, sabe, me veio novamente o acontecimento. E eu ali perplexo com aquilo. Mas o Espírito Santo colocou algo em meu coração. Porque eu penso assim, amado, isso é um testemunho de Deus, não é meu. Aleluia. Eu penso assim que Deus está no comando. E as coisas acontecem. E Deus escolhe alguém, enfim, não é? E somos chamados a realmente nos envolver naquela situação. E eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, eu não aceito isso. Esse jovem, e tal, eu peço uma nova oportunidade de conversar com ele e de ajudá-lo. Não sei onde ele mora, nunca vi aquela criatura. Amém. Eu orei aquilo, expressei isso diante de Deus. Querido, aquele jovem nunca teve na igreja. No dia seguinte, de manhã, eu estava, como sempre, e de repente, quem me entra na igreja? Não dei o endereço, não dei o meu nome, nada. Deus trouxe aquele jovem até a igreja. Essa é a realidade. Não fui eu e ninguém. O próprio Deus trouxe. E aí o poder também da oração, da comunicação com Deus, que é muito verdadeira isso. A gente tira lições preciosas a respeito das coisas. O agir de Deus, meu Pai. Mas também a nossa predisposição a ser um instrumento na mão de Deus e não aceitar aquela situação e se colocar como instrumento na mão de Deus. Foi o que eu fiz. O resto Deus fez. Aleluia. Eu estava sentado ali na minha escrivania e de repente quem entra? Aquele rapaz.
Ele vem, ele se senta na minha frente. Aleluias. E veja só, o Senhor ora por mim. Na verdade, ele disse reza por mim. Aleluia, eu preciso. Né? E então, eu me levantei, ele pedi que ele levantasse também. Então eu orei a ele e eu profetizei sobre ele uma nova vida. Né? Cura, libertação. Repreendi toda ação maligna. Né? Ordenei que soltasse a mente dele, a vida dele. E glórias a Deus, ali oramos. Então ele, aí sim, abriu o coração e falou muitas coisas. Conversamos bastante, eu falei sobre o amor de Deus, etc e tal. Ele disse obrigado, pastor, e foi embora. Amém? Foi embora. E aí a vida continua. Passado alguns 10, 15 dias, eu estou ali de novo, ele está ali. Pastor, o senhor ora por mim? Ele vinha. Alguém que, meu Deus, né? Então a coisa começa a acontecer e eu fico aqui extasiado com isso. E dizendo glória a Deus, que Deus estava agindo no coração daquele jovem. Aleluia. E eu tinha também a oportunidade de ajudá-lo. Assim, houve uma sequência de oração. Ele vinha e orava. Ele vinha e orava. E cada vez que ele vinha, eu via uma transformação. Aleluia. Ele mudando. Passou-se aí um bom tempo ainda. Eu convidei para ele vir os cultos, mas ele ia com a mãe dele numa outra igreja tradicional. E eu tentei convencer ele que deveria vir mais a igreja e os cultos. Mas não, a mãe dele levava ele lá. Amém, amados? Mas amém. Até que um dia ele veio e trouxe então uma confissão e pedido de ajuda. Não estou aqui falando de nomes de pessoas, amém, amados? Isso é uma coisa muito confidencial, mas apenas do fato. Então ele abre o coração que ele tinha, não é, essa tendência, não é, ao homossexualismo. Vou ser bem claro. Aleluias. O que eu faço? Eu gosto disso. Eu tenho uma tendência, não era. Então eu sentei, eu conversei com ele. Você é um rapaz novo ainda. Você tem 16 anos. Então é uma fase de decisão. Né? E quem sabe você não teve um ensino, um acompanhamento, só com a mãe, não teve pai, o pai foi ausente. Eu digo, mas você é um homem, Deus te criou um homem macho, eu disse para ele. Então você tem que assumir essa realidade, que você é um homem, e que isso aí é passageiro, isso vai passar. Mas Deus diz que você também determine isso no teu coração, que você é um homem. Aleluia. É assim, não é? Ele ouviu aquilo, dei a ele as coordenadas e logo depois, então, como eu falei no começo, eu vi aquele jovem com a namorada, não é? E então ele foi na igreja já conversando normalmente e disse uma coisa que eu aconselhei ele a estudar, não é? A seguir os estudos. Ele me comunicando que ele retornou então, se inscreveu e estava tirando o 2º grau e queria completá-lo. Mais tarde, ele me disse que estava na faculdade. E ele então passou a viver uma vida normal. Normal. Aleluia. E Deus fez algo extraordinário. Quando eu li aquele jovem, na visão humana, na minha visão, era um pobre bicho. Coitado, sem jeito. Bota no manicômio e deixa lá. Mas, meu Deus, que maravilha isso. Hoje de manhã, eu venho vindo daquele rapaz caminhando rapidamente, com determinação. Aí eu olhei e digo, quase que não conheço. Eu digo, é você? Ele sou, pastor. Como é que você está? Estou muito bem, graças a Deus. E aí eu vim aqui para a igreja e agora estou contando esse testemunho para você. Aleluia. Agora daqui para frente, é claro, amado, só depende dele. Amém? Mesmo que está indo com a mãe dele numa igreja tradicional, tudo depende dele agora, aleluia. Mas ele tem toda a clareza e mentalidade e coração
para determinar isso. Tudo isso significa testemunhando os feitos de Deus. E nós apenas somos o quê? Instrumento. Fica então essa alegria no meu coração por ver esse jovem saber, amado, que como Deus ele nos usa quando a gente quer realmente ser usado por ele. Um instrumento de vida nas mãos dele. É através de nós que Deus faz. Aleluia. Não é ele dizer, Deus vai fazer. Não, ele quer fazer através de mim. E as coisas são dessa maneira. Por isso é tão importante que estejamos sempre preparados e prontos para que Deus venha nos dar uma missão que é essa. Aleluia. E quanta coisa me aconteceu na minha vida por isso. Mas eu não aceitei aquela condição. Eu orei a Deus, eu não aceito isso, Senhor. Que venha alguém e converse comigo, fale tudo isso que ele falou e fique por isso mesmo. Eu quero uma segunda chance. E Deus deu. E não é a primeira vez que me acontece isso. Às vezes passa. Amém? Mas glória a Deus pela vida desse jovem. Amém? Fica aí então para você pensar muito a respeito. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.